pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Libras. Nessa aula eu vou começar apresentando para vocês o que é o alfabeto manual. Algumas bibliografias também mencionam como datilologia. Mas o que é o alfabeto manual? Então, é a representação das letras do alfabeto por meio das mãos. Como se dá essa representação? Como surgiu o alfabeto manual? Bem, eu já vou esclarecer para vocês que o alfabeto manual não é a língua brasileira de sinais. Ele é um recurso utilizado nessa língua para se definir nomes próprios, marcas, algum conceito que não se tenha sinal. Então, quando há um nome próprio, você faz o nome por meio do alfabeto manual, nome de rua. Mas, por exemplo, se você encontrou um surdo na rua e esqueceu de determinado sinal, ele pode ser utilizado como um recurso para a primeira comunicação com o surdo também. Encontrou um surdo, sabe as primeiras aproximações, os primeiros sinais, mas não sabe um determinado sinal, esqueceu. Aí como você vai fazer? Vai escrever para o surdo que está querendo dizer naquele momento e o surdo geralmente vai te mostrar o sinal. Por exemplo, um sinal bem simples, o sinal de banana, por exemplo. Esqueci qual é o sinal de banana. Então, vocês vão estar escrevendo. Essa é a palavra banana por meio do alfabeto manual. O sinal é esse. Então, nesse momento que parece muito simples essa palavra que vocês fizeram por meio do alfabeto manual, você vai fazer a palavra, o surdo vai lhe dar o sinal e essa palavra vai ser substituída no uso da comunicação pelo sinal. E assim vai se dar em situações de sala de aula, com conceitos. Por exemplo, você vai falar sobre epistemologia, vai fazer a palavra epistemologia e o surdo vai lhe dar o sinal de epistemologia. Então, a partir daquele momento, vai passar a usar esse sinal, que é epistemologia, nas aulas, não mais a palavra representada por meio das mãos, ok? Mas como surgiu, então, o alfabeto manual? Quem criou esse alfabeto manual? O alfabeto manual surge, então, aproximadamente no século XVI, com um monge chamado Pedro Ponce de León. Quem foi, então, Pedro Ponce de León? Pedro Ponce de León foi um professor de surdos que ensinou vários surdos e criou o alfabeto manual como uma forma de ensino, então, para os alunos surdos que ele tinha na época. Além disso, ele trabalhou com a formação de professores para atuar com pessoas surdas. Ocorre que Pedro Ponce de León cria o alfabeto, mas não publica ele como método de ensino e não publica nenhuma das suas letras. Então, em 1620, Juan Pablo Bonet, que foi um outro educador de surdos que surgiu nessa época, publica o primeiro livro sobre a educação de surdos. E nesse livro, Juan Pablo Bonet traz o alfabeto manual criado por Pedro Ponce de León. O alfabeto manual, então, logo é adotado como uma forma de ensino por educadores de vários países, inclusive por Lepé, que foi um importante educador de surdos da França. Lepé criou um Instituto Nacional para Surdos na França, que foi o primeiro instituto gratuito para a educação de surdos do mundo. Depois funda mais 21 escolas para surdos em toda a Europa e ele passava a utilizar os sinais como método de ensino e também o alfabeto manual, semelhante ao que se faz hoje. Bem, mas o alfabeto manual, então, a representação das letras que eu vou estar mostrando para vocês nessa aula é igual em todos os países? As letras se dão da mesma forma? Não, elas não são iguais. Assim como a língua de sinais que veio para o Brasil a partir de um professor surdo francês que foi discípulo de Lepé, que foi Eduardo Rouet, e veio a língua francesa para o país, e com os regionalismos da língua brasileira que circulavam aqui, se deu origem à língua brasileira de sinais, o alfabeto também, o alfabeto francês veio para o Brasil e aqui sofreu algumas modificações e surgiu então o alfabeto brasileiro, né, que se usa hoje. Há muitas semelhanças entre tanto na língua francesa de sinais quanto na língua brasileira de sinais, assim como há essas semelhanças com as letras do alfabeto. Vocês vão estar vendo no decorrer dessa aula que algumas letras são bem semelhantes. Tá bem? Observe então essa imagem do alfabeto manual utilizado no Brasil.
Note, então, que as letras do alfabeto são feitas com a parte da mão virada para frente. Olhe, essa é a letra A e realizada dessa forma. Algumas letras podem virar um pouco a mão para o lado, essa é a letra O. Mas nunca as letras são feitas com a parte de dentro da mão para o meu peito, no caso. Nunca é feito assim, ó. A é feito assim, mas nunca assim. Há uma tendência grande dos alunos que começam a se aproximar da língua de sinais e começam a usar o alfabeto manual de realizar as letras dessa forma, com a mão virada para mim, no caso. Isso é normal, por quê? Porque no momento que vocês vão fazer o próprio nome, vão fazer alguma palavra, vocês querem olhar como estão fazendo essa letra, essa palavra. Por isso que geralmente as pessoas, nesse comecinho, pode acontecer de virarem a mão para si. Uma estratégia interessante para vocês conseguirem visualizar como estão fazendo as letras, se está ficando claro, é treinar na frente do espelho. No espelho vocês vão conseguir ver que a letra A se configura dessa forma, letra B, e assim sucessivamente. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nas seguintes letras. Normalmente há alguma confusão com essas letras quando vocês estão no começo da aquisição da língua de sinais. É a letra A, que se configura dessa forma, olha, dedão do lado, A e S. O dedo abraça os outros dedos, S. Outras letras também que se confundem com frequência são as letras G e Q. G, dedo para cima, e Q para baixo. Uma outra confusão comum também são entre as letras F, o dedo para fora do indicador, F, mas vocês não fazem dessa forma e nem dessa forma, lembrem? Vocês vão fazer o F dessa forma. F e T. Por que essas letras se confundem? F, o dedão para fora, e T, o dedão para dentro. Geralmente há uma confusão do polegar aqui. F, polegar para fora, e T, polegar para dentro. Ok? Mas então, como eu já havia comentado com vocês, o alfabeto manual não é igual em todos os países.
Para exemplificar um pouco mais sobre como são os alfabetos manuais em outros países, eu trago então a imagem a seguir, que mostra o alfabeto manual na língua americana de sinais. Notem que, percebam então as letras do alfabeto da língua americana de sinais, né? Tem uma grande semelhança entre as letras dos dois alfabetos do Brasil e da língua americana de sinais, mas percebam assim, que tem algumas diferenças nas letras F, G, H, Q e T. Percebam que essas letras apresentam uma diferença das letras da língua que se apresentam no alfabeto manual da língua brasileira de sinais, tá? Agora eu vou apresentar para vocês então um filme em que traz o alfabeto manual utilizado na língua americana de sinais. Observe então agora, nesse slide, o alfabeto da língua francesa de sinais. Percebam que as letras H, J e X se diferenciam das letras do alfabeto manual da língua brasileira de sinais. Na sequência eu trago outro slide que mostra a língua britânica de sinais. Observem que nesse alfabeto algumas letras são feitas com as duas mãos. Esse é um dos alfabetos em que a maioria das letras são diferentes do alfabeto brasileiro.
Na sequência desse alfabeto, eu apresento um vídeo, então, para vocês com a língua britânica de sinais, com o alfabeto da língua britânica de sinais. Let's start with the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. No slide a seguir, eu trago para vocês, então, a língua gestual de sinais. A língua gestual de sinais é a língua de sinais utilizada em Portugal, o alfabeto manual utilizado, né, na língua gestual de sinais. Na sequência desse alfabeto, tem um vídeo que apresenta como são realizadas essas letras de forma manual. Então, perceberam a diferença entre as letras nos alfabetos manuais que eu apresentei para vocês? No alfabeto americano, da língua americana de sinais, no alfabeto da língua brasileira de sinais, no alfabeto da língua britânica de sinais. Mas não se confundam, prestem atenção que o alfabeto manual utilizado no Brasil
é este do slide que eu trago a seguir. Então, vou mostrar para vocês como se dá a formação de palavras utilizando o alfabeto. É importante prestar atenção no seguinte aspecto. Sempre que vocês forem fazer o seu nome, o nome próprio, há um espaço entre um nome e outro, entre um nome e sobrenome. Por exemplo, o espaço se dá dessa forma. Por exemplo, eu vou fazer um determinado nome aqui, que é Notaram que tem dois nomes, o nome Maria e o sobrenome Aparecida, e há um espaço entre esses dois nomes. Eu empurro como se eu empurrasse a primeira palavra para um lado e fizesse a outra. Outra característica também são a acentuação das palavras. Como se dá então a acentuação das palavras na língua brasileira de sinais? Como se dá por meio do alfabeto manual, que é como se dá o acento nas palavras? Se dá da seguinte forma: se eu tenho o nome Márcia, eu vou escrever dessa forma. Notaram que o acento agudo vai na letra A? Em cima da letra A, vocês fazem a letra A, colocam o acento agudo. Mas se eu tenho o nome Inês, como é feito? Viram como é feito? Eu coloco a letra E, o acento circunflexo no E. E João? Perceberam como se dá a acentuação? O acento vai ser sempre realizado acima da letra. A e o acento. João, o tio. Sempre assim. Então, agora eu vou fazer alguns nomes para vocês se apropriarem melhor de como se dá a realização, então, do alfabeto manual para nomes próprios, por exemplo. Então, vocês prestem atenção que no primeiro vídeo, os primeiros nomes vão ter legenda. Já o segundo não vai ter legenda, mas o objetivo é que vocês comecem a se apropriar visualmente do uso do alfabeto manual. Vai ter o primeiro vídeo com legenda, o segundo sem legenda e em seguida aparece um slide com o gabarito dos nomes. O intuito é que vocês retornem aos nomes que não têm legenda e comparem, vai ter a letrinha aparecendo do lado da tela, vocês comparem então as letras realizadas por meio do alfabeto manual com os nomes que estão disponíveis em forma de legenda, tá bem?
Bem, agora vocês vão ver como são feitos os números na língua de sinais. Assim como o alfabeto, os números também possuem variações, ok? De um país para o outro, inclusive variações regionais. Por exemplo, o número 1 é feito no Rio Grande do Sul dessa forma, em determinados estados como Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros, é feito assim. O número 2 no Rio Grande do Sul é feito dessa forma, e em outros estados, assim. 3 no Rio Grande do Sul assim, 3 em outros locais. 4 no Rio Grande do Sul, 4 em outras regiões. Por que eu estou trazendo para vocês também a variação regional do alfabeto manual, dos números e de alguns sinais? É importante porque de repente vocês vão se deparar com alguns vídeos do YouTube, alguns vídeos da internet em que traz essa variação regional, como livros também que trazem a língua de sinais e que há essa variação regional, e vocês vão se questionar, mas afinal, qual o número que eu vou utilizar? Se eu aprendi, então, na aula de Libras, aqui na filosofia, o número 1 assim, mas em determinado material ele está assim, está errado? Não, não que esteja errado, é uma variação regional, é como as línguas. Então, vocês vão se deparar com o número 1 assim, o 2 assim, e não é um erro, é apenas uma forma diferente de representar os números, assim como de representar as letras no alfabeto manual de diferentes países, ok? Eu vou estar apresentando para vocês aqui a língua brasileira de sinais utilizada no Rio Grande do Sul. Então, o que eu trago para vocês nessas aulas são características da língua usada no Rio Grande do Sul, ok? Vou tentar sempre fazer um paralelo com essas variações regionais para que quando vocês se depararem com essas variações não tenham tanto impacto. Ou não achem que está errado, não é que esteja errado, é apenas uma variação, ok? Então, vamos agora aos números. Ou, ou, ou,
ou bem, viram como se faz um número na língua brasileira de sinais? Agora eu vou mostrar para vocês, então, uma diferença que tem entre os números utilizados no Brasil e os utilizados na língua gestual de sinais em Portugal. Observe que interessante esses números, observe que interessante esse vídeo. Agora vocês vão ver como são realizados os sinais de saudações. Vamos ver então? É interessante que vocês saibam que existem variações regionais também nas saudações. Por exemplo, eu apresentei para vocês agora saudações utilizadas no estado do Rio Grande do Sul, mas em determinados estados as saudações se dão de forma diferente. Por exemplo, o sinal de bom dia em outros estados. Vocês podem se deparar com o seguinte sinal: bom dia sim. Ou boa tarde dessa forma. E boa noite. Viram que há algumas diferenças?
Bom, agora eu vou trazer para vocês então alguns sinais utilizados na comunicação básica. Naqueles momentos em que vocês se deparam com um surdo, querem perguntar o nome, a idade, querem mostrar o seu nome, então vocês vão ver como são esses sinais.
pronomes pessoais e possessivos, eu estabeleço determinados pontos no espaço e, por meio da direção do olhar, da incorporação dos numerais e do movimento, eu localizo os referentes, estando eles presentes ou não. Vamos ver como se dá essa relação? Pronomes pessoais e possessivos na língua brasileira de sinais. Agora eu vou mostrar para vocês algumas frases com pronomes pessoais. Agora vocês vão ver algumas frases usando os pronomes possessivos. Então, agora eu vou mostrar para vocês como se dá a marcação de gênero na Libras. Na língua de sinais, na maioria das situações comunicativas, não é necessário marcar o gênero, porque ele aparece no decorrer do contexto de sinalização. Porém, quando é necessário essa marcação, é feita por meio do sinal homem e mulher. Essa marcação também vale para animais, macho e fêmea. Vamos a esse exemplo na língua de sinais?
Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Assistam novamente os vídeos que mostram como se dá essa primeira aproximação, né? Como se dá as saudações, o nome, a idade. E até a próxima aula.